E eu então estava lá contando nos stories o que tinha acontecido. E aí eu comecei a falar bastante sobre o Ítalo, né? Falei sobre o quanto ele foi importante naquele momento para mim, sobre o quanto que ele estava ali presente, o quanto que ele estava tentando ser delicado, atento, tanto comigo, quanto com o neném, quanto com... Mila, sua amiga. Com o neném, com os profissionais de saúde, o quanto que ele ficou ali em pé uma noite inteira, de fato, velando pela gente, assim, tipo, atento e preocupado, e não se importando em precisar dormir sem reclamar. Enfim, falei uma série de características dele e que ali estavam num momento de muito estresse e foram características afloradas, né? Obviamente que ninguém consegue inventar e produzir essas características, essas qualidades, essas virtudes do nada, né? Isso não existe. É uma pessoa que vai sendo treinada ao longo do tempo e num momento de estresse, que em geral os momentos de estresse são os momentos em que as nossas ou virtudes ou defeitos são aqueles momentos em que tudo aflora, né? Diferente do que as pessoas imaginam, as pessoas muitas vezes podem imaginar, na hora de um momento desse de estresse, você vai ver como é que eu vou reagir, né? Mas isso não é muito verdade, a gente precisa a sombra tá ruim, né? A gente precisa estar bem treinado na prática de boas virtudes, de bons hábitos, para que na hora que o negócio aperte, a gente tenha o que as pessoas podem chamar às vezes de presença de espírito, a gente tenha sabedoria naquele momento, a gente tenha, sabe, reações que venham, acabam sendo reações que na verdade são impulsivas nossas, mas não impulsivas porque são inatas, mas impulsivas porque elas foram sendo trabalhadas de tal maneira que isso preparou o espírito da pessoa para que naquela hora ela conseguisse agir daquele modo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente me ouviu dizer e algumas pessoas falaram, olha, foi muito bom você ter ouvido falar porque isso me fez decidir ou ver quão o meu marido ou o quanto a minha esposa não é a pessoa para mim. Como eu gostaria de ter um Ítalo na minha vida, como eu gostaria de ter um marido assim e não tenho. E aí o que a pessoa chegou à conclusão, né? Eu vou acabar com o meu casamento, né? Eu vou desistir dessa pessoa. E isso me preocupou, sabe? Isso me preocupou muito. Porque muitas vezes as pessoas olham para o que acontece na nossa vida, né? Olham para algo que eu expressei e que foi totalmente verdadeiro e que foi uma coisa que realmente aconteceu, que eu não estava ali para tentar exaltar o Ítalo por um desejo de que, sei lá, de que as pessoas, sei lá, comprassem algo dele, achassem alguma coisa, que ele tivesse seguidores. Pelo amor de Deus, estava ali contando algo que de fato aconteceu, né? E aí a pessoa olha para essa realidade, ela olha aquilo de maneira estanque, para aquilo de uma maneira como se fosse uma fotografia e fala, puxa vida, o meu casamento não é assim, a minha vida não é assim. E não é isso que eu quero pra minha vida. O que eu quero pra minha vida é um marido como o dela. O que eu quero pra minha vida são os filhos como o dela. O que eu quero pra minha vida é uma vida como a dela. Ter a profissão que ela tem. Entende? Só que a pessoa esquece todas as coisas que vieram anteriormente para que essa fotografia pudesse ser tirada. Essa fotografia é uma fotografia falsa? Não é uma fotografia falsa. Aquilo de fato aconteceu. De fato, eu estava muito agradecida ao meu marido por ele ter agido dessa forma, tá? Mas ela é uma fotografia
que só foi possível ser tirada por uma série de outras coisas que aconteceram. E essa é a minha intenção aqui em conversar com vocês, sabe? Porque as pessoas estão numa de desistir muito facilmente das coisas. Muitas vezes porque olham que a grama do vizinho é diferente da minha. E aí, em geral, a gente tende a olhar que a grama do vizinho é melhor do que a minha. Olhar para a minha vida e falar: não, eu preciso de uma outra pessoa. Eu preciso de uma outra circunstância. E acaba esquecendo que tanto aquela pessoa, ela é assim, obviamente, por mérito próprio. Obviamente. Porque a gente não tem como obrigar que as pessoas sejam boas. Obrigar que as pessoas lutem pelas próprias virtudes. Que lutem por terem bons hábitos. Que lutem por fazerem coisas contra os seus impulsos inatos, contra o seu egoísmo, né? Contra tudo isso. É impossível, a gente não consegue obrigar, né? Então, a gente, enquanto esposa, a gente não consegue obrigar, a gente não faz o nosso marido nesse sentido, sabe? Isso não existe. Você consegue, enquanto esposa, ter uma série de atitudes, facilitar uma série de coisas para que você ajude ou pelo menos faça com que o caminho seja um caminho mais macio, um caminho mais gostoso de ser percorrido, sabe? E um caminho que a outra pessoa veja que vale a pena percorrer esse caminho, entende? Então, isso a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é lutar pelas outras pessoas, obviamente.